Fala galera, tudo bem com vocês? Darlan Wilson aqui. Eu tô aqui para compartilhar algo bem legal com vocês que eu aprendi ao longo dessa minha jornada com vendas. Afinal de contas, já são praticamente aí 20 anos trabalhando na área comercial. Nesses últimos 4 anos em específico, já foram mais de 100 empresas impactadas aí com treinamentos, com consultoria, com mentorias. Já foram mais de 200 treinamentos realizados pelo país, mais de 5 mil vendedores treinados. E olha só, meu povo, o que eu notei nesses últimos 4 anos, nesses últimos 20 anos estudando vendas, foi o seguinte: a maior parte dos negócios, a maior parte dos vendedores, eles têm uma queixa frequente, que é que os clientes não percebem o seu valor, certo? E aí eu fui entender o que poderia estar acontecendo, fui buscar o que poderia estar gerando isso tudo. E eu descobri, no meio desse caminho, uma doença que eu acho que nunca tinha ouvido falar, que se chama tacaringite, que é a doença do tacado. Bom, a tacaringite é uma doença que afeta a maioria dos negócios e vendedores, e ela é causada especificamente por uma série de coisas que podem acontecer. Primeiro, que o seu produto realmente não gera valor para o seu cliente. Outra, que você não está gerando uma boa experiência para o seu cliente. Outra, que você não se conecta com ele. Outra, que você pode até estar mirando no cliente errado e por isso que isso está acontecendo. E que talvez você não sabe apresentar o teu produto. Mas a que eu mais vi que faz sentido, a causa que eu vejo que mais afeta os vendedores, que mais gera essa tacaringite, é o seguinte: você não sabe fazer as perguntas certas. É isso aí mesmo que está acontecendo. Olha só, mas para a gente resolver esse negócio, eu até vou te receitar um Perguntanol. Olha só que remédio maravilhoso. O Perguntanol ele é a base de cloridrato de Spincelin, ele tem ação imediata e é para justamente quem está ouvindo tá caro, sendo enrolado, não tendo seu valor percebido. Tem umas 4 cápsulas aqui que você toma, resolve tua vida. Olha só. O Perguntanol é a base do Spincelin. O Spincelin é uma metodologia sobre como fazer perguntas estratégicas. O Neil Hackman escreveu um livro lá, ele juntou todas as paradas da experiência dele e lá nos anos 80 ele trouxe isso pra gente de uma maneira bem interessante. O Spincelin é uma metodologia muito famosa, onde a gente faz perguntas em 4 fases. O acrônimo SPIN significa S de situação, P de problema, I de implicação, N de necessidade. Mas para deixar um pouquinho mais fácil ao longo da minha vida, eu vou fazer o seguinte exercício com você. É tipo assim, é como se a gente, quando chegasse para falar com um cliente, a gente fosse primeiro entender se esse cara está vivo. Ou seja, está vivo? Beleza. Segundo, vamos tentar identificar o seguinte: ele está passando por alguma febre? Depois de febre, galera, muitas vezes o cara já coloca a mão na testa do cliente, assim, para ver se ele está com uma febre, os caras já querem dar remédio, eles são muito ansiosos. Calma, relaxa, mano, você tem que fazer o quê? Colocou a mão na testa, tá quente, ó, pega um termômetro, pode ser aquele de mercúrio mesmo, baixa aqui o negócio, coloca debaixo do braço, calma com a ansiedade e mede a febre. Vamos lá. Vivo, febre, quanto de febre? E depois, olhou aqui, ó, 38,5, rapaz. Meu Deus, você deve estar aí com frio, você deve estar com dor no corpo. Aceita tomar um remedinho para isso? É mais ou menos assim. Você chega para falar com um possível cliente, você vai dizer para ele assim, exemplo, tá? Você é um consultor de empresa, consultor de vendas, alguma coisa assim. Você vai chegar para o teu possível cliente e vai pedir para ele: quantos vendedores você tem no teu time comercial? Pergunta de situação. Eles são CLT, são representantes, são internos ou externos? Você pede isso para ele: quantos vendedores você tem? Aí ele vai dizer para você: eu tenho 10 vendedores. Beleza. Aí, eles são internos ou externos? Aí ele vai responder para você: eles são externos. Tá. E aí você vai fazer a seguinte pergunta. Agora vamos identificar se ele está com alguma febre. Você pede para ele o seguinte, tá? Qual é o principal desafio que você está enfrentando com o seu time comercial hoje? Aí ele vai responder: tá foda, o pessoal de hoje não tá complicado, falta engajamento, a coisa não tá andando direito. Aí você pede: entendi, que interessante. Mas me fala o seguinte: o quanto você imagina que essa falta de engajamento deve estar gerando aí de impacto no teu faturamento? Ou seja, quanto você está deixando de faturar por causa disso? Você sabe que eu não sei, Darlan, eu tô meio confuso, não sei, nunca parei para calcular. Aí você fala assim: não, mas não tem problema, só para cálculo de guardanapo aqui para a gente ter uma ideia. Deve ser uns 100 mil por mês aí de faturamento aí que eu tô deixando. Então você tá me dizendo que é 1,2 milhão por ano, mais ou menos, você tá deixando de faturar, é isso?
É mais ou menos isso. Aí eu vou dizer para ele, tá, beleza, então você aceita tomar um remédio para isso? Ou seja, vamos lá, eu vou te montar um projeto e nós vamos resolver isso. Faz sentido para ti? Aí ele vai dizer, não, beleza, pode ser, pode ser. Como se também você fosse na nutricionista e ela pedisse para você, Darlan, me conta um pouco mais sobre a tua rotina, como é que funciona, pergunta de situação primeiro. Aí eu vou dizer, pois é, eu trabalho todo dia sentado, eu me sinto um pouco sedentário, e eu não sei se estou comendo muito bem. Aí a nutricionista vai fazer uma pergunta de febre para você. Tá, beleza, mas o que você tá te incomodando, o que te trouxe até aqui? Aí o Darlan vai responder, não, pois é que eu não estou conseguindo fazer exercício direito, estou me sentindo muito cansado. Aí ela vai dizer o seguinte, tá, beleza, Darlan, de 0 a 10, o quanto isso te incomoda? Aí o Darlan vai dizer o seguinte, 10, 9, certo, porque não tá legal, eu preciso melhorar isso. Beleza. Aí ela vai olhar pro Darlan e vai dizer, Darlan, então você veio aqui porque você está muito cansado e você quer resolver esse problema que tá te incomodando de 0 a 10 numa escala de 10, certo? Aí vai dizer, eu quero isso aí. Bom, o que eu aprendi ao longo desse processo todo é que muitas vezes você pode dar a somente uma pergunta de não ouvir mais o Takara, uma pergunta de resolver essa takaringite. E qual é a pergunta? Desse todo esse pincel que eu expliquei para você, qual é a pergunta? Olha só, se eu medir a febre da pessoa, daquele cara lá que pode ser teu cliente, e ele está perdendo 1,2 milhão de faturamento por ano, o que significa 50 mil de investimento para ele num projeto seu, se ele está perdendo 1,2 milhão de faturamento? É caro ou barato? É barato, mano, olha só. E o que significa para uma pessoa que está com 10, de 0 a 10 escala, a 10 é a dor da pessoa, 10 é a febre da pessoa, o que significa para ela investir R$250 numa nutricionista para ter uma vida muito melhor, não se sentir cansado, poder correr tranquilo, se sentir muito melhor com o seu corpo? O que vai acontecer? R$250 por mês, é caro ou barato? É barato, mano. É barato. Sabe o que está fazendo? Qual foi a diferença? Foi que a pergunta que muda totalmente o jogo é a pergunta de implicação. O que muda totalmente o teu jogo é quando você vai lá, coloca o termômetro debaixo do braço do seu cliente e você mede a febre dele. Porque você vai aprender ao longo da sua vida que quando você mede a dor, o remédio fica barato. Eu sou Darlan Wilsman, sou pai da Lara e da Lorena, sou marido da Edna e eu movo pessoas para venderem mais e melhor. Muito obrigado.